estamos retornando para o nosso terceiro e último bloco, o nosso convidado Bruno Zentov. Nós já conversamos sobre o hospital, sobre o impeachment, evidentemente. Sobre a maioridade penal. Falamos sobre a questão dos nossos presídios e Bruno, e o nosso hospital Montenegro. Como é que tu está vendo o governo do Paraguai? Olha, o governo paraguaio, nessas poucas semanas que ele assumiu, né, que o Luiz Américo assumiu, ele fez, acredito eu, que mais coisas do que o ex-prefeito Paulo Azeredo em todo o tempo que ficou. Ele encaminhou projetos importantes que estavam trancados, vídeo monitoramento, a situação do Arroio São Miguel, licitações que estavam, convênios e licitações que estavam mal feitos e que daria problema posteriormente, a situação da famosa ciclofaixa, que levou ao Som Montenegro ao noticiário nacional. Ridículo. Totalmente ridículo, uma obra mal realizada, uma obra mal feita, uma obra que sabe-se lá Deus de onde foi tirada. Há até uma charge que rola pela internet que diz que o Paulo Azeredo foi no banheiro e voltou com o desenho da ciclofaixa no papel higiênico. Então, a toda essa situação, então foram feitos vários encaminhamentos extremamente importantes. Foi dada atenção para áreas importantes e críticas do nosso município, e outras estão sendo feitas. Semana que vem vai ser feita uma reunião sobre o bairro Estação para tentar resolver de uma vez por todas os problemas daquele bairro que foi abandonado pelo poder público. Aquele bairro está à margem da nossa sociedade, parece que é outra cidade, que não tem prefeito, que não tem polícia, que não tem nada, porque lá acontece, o bairro está ao léu. Ele está atirado, ninguém dá atenção. Então, o poder público municipal, ele está tentando buscar uma solução para esse bairro. E o governo Aldana, o próprio fechamento com a Câmara, essa coalizão que foi feita, essa frente de defesa do interesse do nosso município, ela é extremamente importante. Ouvir o que o Legislativo tem a dizer, querendo ou não, os 10 vereadores são os representantes do povo. O povo colocou os vereadores lá para representar os seus interesses. Então, os vereadores precisam ser ouvidos. O que não acontecia. O ex-prefeito Paulo Azeredo não ouvia os vereadores. Ele não ouvia os seus próprios vereadores. Tanto é que foram 2 votos a favor do impeachment dos seus, da própria situação. Então, houve essa inversão. São 7 vereadores que eram de oposição, agora são de situação. Que há essa integração entre os 2 poderes que nunca deveria ter sido quebrada. Porque o prefeito que joga contra a Câmara de Vereadores só vai se dar mal. E a prova cabal é o que aconteceu aqui. Então eu vejo bons ventos pela frente. Eu vejo mares calmos. Eu vejo uma situação estável. A nossa prefeitura tem dinheiro, tem muita obra para ser feita, tem muita demanda para ser atendida e tem muito dinheiro em caixa. Ou seja, o nosso prefeito precisa se cercar de bons assessores, o que acredito que ele esteja fazendo, está levando boas pessoas para trabalhar com ele. O próprio Walter Robalo, a Ana Maria Rodrigues, a Karina, a Kátia Chu, que assumiu uma secretaria que acredito que a maioria dos internautas sequer sabe que existe, que é o desenvolvimento rural. Eu pergunto, Marquinhos, além da Feira do Peixe, o que mais a Secretaria de Desenvolvimento Rural estava fazendo? Eu não me recordo de ação nenhuma mais. Então nós temos tudo isso. Então essa questão de ter bons assessores, porque querendo ou não, o prefeito não pode fazer tudo sozinho. Ele tem que se cercar de pessoas técnicas, preferencialmente que já conheçam a matéria, funcionários de carreira, pessoas que entendam da área. A própria Ana Maria, ela em conversas que a gente teve lá no gabinete, ela, o vereador Márcio Miller e os demais vereadores, ela pede ao prefeito Aldana que coloque funcionários de carreira na sua secretaria. Pessoas que entendam da área, que não sejam, exatamente, que não sejam CCs de plantão, que vêm, fazem um trabalho pífio, que não auxiliem nada no município e vão embora depois, deixando uma lacuna.
Há essa necessidade. Eu acredito que o cargo de secretário, além de ser um cargo político, ele deveria ser um cargo preenchido por pessoas técnicas, pessoas que entendam da área. Porque não adianta tu botar um padeiro para ser secretário do meio ambiente. E aí uma crítica ao nosso governo, não adianta tu botar um cabeleireiro para cuidar de habitação. Sem dúvida, sem a menor dúvida. E Bruno, uma pergunta que todos fazem, diante dessas... porque o sistema jurídico, nosso judiciário, a nossa legislação permite vários recursos para as pessoas. Sim. E a situação é bem complexa. Acredita que possa haver uma reversão nessas? Todas as situações são reversíveis, tudo, exceto a morte. O restante, tudo é reversível. Só que o que acontece? No caso do nosso prefeito, ao meu entendimento, ele esgotou antes do que deveria todas as possibilidades de voltar imediatamente. Ele entrou com 6 mandados de segurança, ele tentou agravos de instrumento onde não deveria ter sido feito, ele entrou com efeito suspensivo onde deveria ter entrado com agravo de instrumento, ou seja, houve erros jurídicos dos seus defensores que levaram a justiça a não conceder mais liminar para ele. Tanto é que foram negados todos os recursos que ele interpôs até agora. Tanto aqui quanto no TJ. O desembargador Nelson, que é da Terceira Câmara Civil, que está com o recurso, que estava com o recurso dele na mão para tentar o retorno imediato ao poder, já julgou o mérito da ação. Sim. Ele já julgou o mérito. Mesmo no efeito preliminar, exatamente, no recurso, no efeito suspensivo, na tentativa de liminar, que é uma decisão emergencial em virtude de um dano que, segundo o próprio desembargador, não ocorre. Não há um dano, um prejuízo nessa situação. Ele já julgou o mérito. Todas as 6 alegações que ele fez de erros no processo, o desembargador disse que não existem. Então, o que vai restar agora é as vias normais da nossa justiça, que todos sabemos que leva anos para ser resolvido. Ou seja, ao meu ver, é uma situação morta já. Não há o que fazer. E aí vem aquele velho ditado, né? A gente não bate em morto, sabe? Não precisa mais. Então, esses discursos de ódio não levam absolutamente nada e não vão mais trazer, não vão acrescentar. Então, a única coisa que fica agora é fazer piada. É fazer a coluna pedindo volta a Azeredo para a cidade ter mais graça. É só o que a gente tem. E eu acho que ele não volta. Acredito que não, na experiência jornalística que eu tenho dentro da política. Eu trabalhei já em 11 municípios com política, conversando com prefeitos, com vereadores, com juristas. Ao meu entendimento, 99,9% de chance dele não voltar. 100% a gente nunca tem, mas 99% é quase certo de que o prefeito não volta. E aí cabe um alerta aos internautas, aos leitores, a todas as pessoas que estão nos vendo, de que esse boato que há na cidade, que inclusive pessoas instruídas estão acreditando. Eu tive no Banrisul e uma funcionária do Banrisul, uma gerente do Banrisul me disse: tá, mas o prefeito não voltou? Porque está todo mundo dizendo que ele voltou. O ex-prefeito Paulo Azeredo continua sendo ex-prefeito. O prefeito de Montenegro é Luiz Américo Alves Aldana, não é mais o senhor Paulo Euclides Garcia de Azeredo. As pessoas devem parar de correr com esses boatos, porque é só um boato. E boato é uma coisa que primeiro que se a gente falar sobre isso, né, vai alimentar ele. Então isso deve terminar, isso deve acabar. Não tem mais motivo para... Exatamente, não tem mais motivo para fomentar essa discussão, porque essa discussão acabou. Essa discussão morreu. Morreu na justiça. A justiça não deu liminar, a justiça não concedeu a volta imediata do ex-prefeito Paulo Azeredo. Vai ser julgado o mérito da ação no julgamento nos trâmites normais, sendo que o próprio mérito dela já foi julgado. Então a decisão ela já está proferida, ela só falta ser oficializada. Então tu como advogado entende bem
dessa situação. Isso é muito importante. Paulo, Bruno, eu queria, em nome da rede Progresso de Comunicação, agradecer a tua participação. É um jovem promissor e um jornalista, né, que com certeza vai ter muito sucesso. Obrigado. E nós precisamos renovar a nossa política. Eu acredito que nós teremos nós já estamos estamos indo para o final de 2015, já passamos do meio do ano. Estamos em julho já. E esses dias comentando com um amigo aqui também, mas já estamos discutindo sobre isso ou não. Saber que agora em setembro termina uma fase das eleições do ano que vem. Exatamente, termina as trocas de partido. Troca de partido, as filiações. Exatamente. Aquelas pessoas que pensam em concorrer a um cargo. E que isso deve ser incentivado. Exatamente. Tem que haver uma renovação, tem que enfrentar, as pessoas têm que se dedicar, né? Nós temos aí mais 2, 3 meses para as pessoas. Exatamente, definirem. temos 2 meses para as pessoas se decidirem, se vão, se não vão, qual partido que vão. Porque é um ano antes das eleições, então exatamente. Início de outubro encerra os prazos para isso. Então nós temos julho, agosto, setembro. Exato, e acabou, tem 13. E a gente está vendo já alguns partidos se movimentando já. Regimentando forças. Exatamente. Candidatos, tá? Já fazendo alianças para, quem sabe, uma composição para o executivo, uma composição para a majoritária. E não é diferente aqui em Montenegro como em outras cidades. Né? Exatamente. Esses eventos que a gente tem visto, assim, as operações Lava Jato, os movimentos aqui e lá, não deve desencorajar as pessoas. Não. As pessoas de bem têm que entrar. Pelo contrário, aí que as pessoas de bem devem se sentir encorajadas a ir para a política, porque os ruins estão sendo retirados. Então a gente tem que renovar, tem que tirar o ruim para botar o bom. Porque senão, se o bom entra, aquele que já é ruim contamina ele. Então, não tendo ruim para contaminar, os políticos do bem, que hoje em dia são muito poucos, infelizmente, nós temos muitos políticos que fazem... os noticiários, todos os dias tem um rolo na política, todos os dias tem um deputado que cobrou do CC metade do salário, tem o deputado que passeou com o cachorrinho, tem o deputado que fez isso, fez aquilo, botou um funcionário fantasma, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara, seja onde for. Então, todo dia tem um rolo na política. Aí a gente tem a Operação Lava Jato, essas operações que a Polícia Federal está fazendo, elas acabam, ao meu ver, mostrando que há uma fiscalização em cima disso. E que um dia a coisa vai mudar. Exatamente, um dia aquilo ali acaba, um dia a maracutaia termina. E a expectativa de todos nós. Exatamente. Nós estamos encerrando o nosso programa Vai da Redação e, Bruno, muito obrigado. Eu peço que tu faça as tuas manifestações finais. O nosso programa está à tua disposição sempre também. É importante. Como todos os outros, a paz da nossa discussão, nós temos que discutir a nossa cidade. Exatamente. Uma cidade maravilhosa, sempre digo, né, que é o melhor lugar do mundo. E a gente faz os lugares, né? Com certeza. Temos muitas coisas boas, e a gente vê crise em outros lugares, e a coisa está feia. Deus muito bem. Exatamente. Tivemos esse momento de azar, o Paulo não deu certo. Decepcionando, enfim, talvez tenha tentado, mas decepcionou. Né? Mas a cidade é maior do que isso. Com certeza. Então te peço que tu faça as tuas manifestações finais para nós encerrarmos. Perfeito. Então, muito obrigado ao Grupo Progresso de Comunicação pela oportunidade de participar dessas discussões, de fomentar mais discussões, porque a gente, levantando assuntos, a gente fomenta que outras pessoas discutam, porque nós, comunicadores, somos formadores de opinião. Então, o que a gente fala aqui é discutido do outro lado, de quem está nos olhando aí. Então, discutam, conversem, falem com o vizinho, com o primo, com o irmão, com o sobrinho, consigo mesmo. Discutam consigo mesmo na frente do espelho sobre os assuntos que estão em alta. Não falem só coisas inúteis e desnecessárias. Conversem assuntos sérios. Que o mundo não é só música sertaneja, funk e desenho animado.
Sem dúvida. Tem muito mais coisa. A política, ela deve ser discutida. Tem gente que eu converso e diz, eu não gosto de política, não falo sobre isso. Sobre política, religião e futebol não se discute. Eu discordo. Política, religião, futebol até pode ficar de lado, mas política e religião devem ser discutidas sim. Principalmente a política, que influencia na nossa vida, e a religião, que influencia em tudo. Então, há de haver essa discussão. Se as pessoas de bem não quiserem se envolver, alguém vai se envolver. Exatamente, e aí sobra espaço para quem é do mal. Então, nós, cidadãos de bem, devemos nos levantar e discutir sobre todos os assuntos, principalmente aqueles dos que regem a nossa vida. Então, muito obrigado a todos. Muito bem. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Anderson, João Batista, o Adriano, todos que nos... e a vocês em especial, né, que nos acompanham todas as sextas-feiras. Né? Nós retornaremos na próxima sexta-feira com mais um Varrendo da Redação. Deus proteja todos vocês. Semana que vem estaremos aqui, né, com mais um convidado especial. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Obrigado. Um bom final de semana. Bom final de semana.